E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual nossa. Hoje a gente vai desvendar uma jornada fascinante e, confesso, bem complexa, a reciclagem do plástico aqui no Brasil. Pensa bem, é um material que está na nossa mão o dia inteiro, né? A gente abre, consome e joga a embalagem fora. Mas e depois? O que acontece de verdade depois do descarte? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar nos dados para entender como o nosso país lida com essa montanha de resíduos e qual é a saída tanto tecnológica quanto social para a gente chegar num futuro sustentável de verdade. E para guiar a nossa conversa, dá uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, o cenário dos resíduos. Depois, a grande batalha do alumínio contra o plástico. A força dos nossos catadores. Os 7 tipos de plástico. A tecnologia de triagem NIR. E, por fim, o nosso rumo à economia circular. Vamos nessa? Começando pela parte 1, o cenário dos resíduos. Para a gente entender o tamanho desse quebra-cabeça que é reciclar plástico, a gente precisa ter noção do tamanho do problema. 81 milhões. É surreal, mas segundo os dados do panorama dos resíduos sólidos da Abremar, o Brasil passou dessa marca assustadora de 81 milhões de toneladas de resíduos gerados só no ano de 2024. É literalmente uma montanha colossal de lixo sendo formada todos os dias. E a gente precisa dar um jeito nisso. E quando a gente fala em milhões de toneladas, às vezes fica difícil de visualizar, né? Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Em média, cada um de nós gera mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. Claro que isso varia. Lá na região sudeste, por exemplo, por conta da renda e do padrão de consumo mais alto, essa geração chega a ser 25% maior que a média nacional. Ou seja, a nossa participação individual nessa montanha é gigantesca. E isso nos leva à parte 2, alumínio contra plástico, o que eu chamo de grande paradoxo brasileiro. Olha que discrepância absurda no destino dos nossos materiais. De um lado, a gente é o campeão mundial absoluto nas latas de alumínio, reciclando impressionantes 98,7%. Quase tudo volta. Mas quando a gente olha para o plástico, a taxa despenca para apenas 22%. E por que isso acontece? Basicamente porque o plástico é um pesadelo químico de tão diverso e as barreiras de infraestrutura são enormes. E aproveitando o gancho, a gente precisa quebrar um mito que muita gente ainda acredita. Sabe aquele símbolo clássico das 3 setinhas na embalagem? Pois é, ele não garante que o produto vai ser reciclado. A verdade nua e crua é que esse símbolo só avisa que o material é tecnicamente reciclável. Se ele vai mesmo virar um produto novo, bom, isso depende 100% da infraestrutura da sociedade e das usinas locais. É um choque de realidade. Agora, na parte 3, a força dos catadores, vamos conhecer os verdadeiros heróis dessa história toda. Porque com tanta dificuldade estrutural, quem é que garante pelo menos esses 22% do plástico sendo reciclados? A resposta está nesse número aqui, 90%. 90% de todo o lixo reciclado no Brasil é coletado pelos catadores. O nosso sistema hoje depende quase que totalmente do esforço físico absurdo dessas pessoas batendo de porta em porta e recolhendo o que a gente descarta. Só que, gente, ser o motor ambiental do país custa muito caro para eles. A realidade é dura. A grande maioria trabalha em condições super precárias, sem um mínimo de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs. E para piorar, a remuneração por todo esse trabalho braçal é baixíssima. Então, não dá para falar de reciclagem no Brasil sem apoiar e valorizar quem realmente faz a roda girar. Avançando para a parte 4, os 7 tipos de plástico. Aqui a gente vai entender por que tanto plástico, mesmo sendo coletado, acaba indo parar no lixão. Lembra que eu falei que o plástico tem uma crise de identidade? Diferente da lata de alumínio, que é uma coisa só, o plástico é dividido em 7 grandes categorias. Os números 1, 2 e 5, tipo o PET da garrafa de refrigerante ou o frasco de shampoo, são os queridinhos da indústria. Todo mundo quer. Agora, o problema começa nos números 3, 6 e 7. O isopor, por exemplo, que é o número 6, cara, ele é quase só ar. É tão leve e ocupa tanto espaço que o frete para transportar isso não compensa. A conta simplesmente não fecha e ele acaba indo direto para o aterro sanitário na maioria das cidades. Entrando na parte 5, triagem e tecnologia NIR. Como é que a gente separa o plástico bom do lixo que não serve no meio de tanto caos? Pensa no lixo chegando numa grande central de triagem. Primeiro, rola um descarregamento e uma pré-triagem visual bem rápida só para tirar peças muito grandes que poderiam quebrar as máquinas. Depois disso, a gente entra num cenário de ficção científica. São esteiras ultra rápidas, iluminadas por sensores infravermelhos e separações feitas em milissegundos por jatos de ar superpotentes. E o cérebro por trás dessa operação toda se chama espectroscopia de infravermelho próximo, ou simplesmente NIR.
Imagina isso como um scanner de impressão digital, mas que lê as moléculas. A máquina não quer saber se é um copinho ou um frasco. Ela enxerga o tipo exato da resina do plástico num piscar de olhos. Funciona assim. O lixo está lá, passando na esteira voando a mais de 3 metros por segundo. O sensor joga raios infravermelhos na faixa de 760 a 2.500 nanômetros em cima desse material. Dependendo de como a luz reflete de volta, o computador identifica a assinatura espectral única do polímero. Achou uma garrafa PET no meio da sujeira? O sistema dispara jatos de ar comprimido com uma pressão acima de 5 bar e joga o item certinho para a caçamba dele. É de uma precisão impressionante. E, finalmente, chegamos na parte 6, rumo à economia circular. Todo esse esforço físico e tecnológico tem um propósito muito maior. O nosso grande objetivo agora é migrar para a tal da economia circular. A ideia é parar com aquela lógica linear de produzir, usar e jogar num buraco. Numa economia circular de verdade, não existe desperdício. O fim de um produto é o começo do outro. E a palavra-chave para essa revolução acontecer é rastreabilidade. A gente precisa saber para onde o material está indo. Para a gente mudar de vez o jogo no Brasil, a meta tem que ser desviar esses resíduos dos aterros sanitários e agregar valor a eles. E para a máquina funcionar direito, a gente precisa que o lixo já chegue nessas centrais pré-separado lá na origem, nas nossas casas, mantendo a qualidade do material. Tem uma frase fantástica da GS1 Brasil que diz tudo. O que volta à economia precisa voltar acompanhado de informação. Não dá mais só para derreter plástico. O futuro da reciclagem é puramente baseado em dados. Imagina códigos nas embalagens conversando digitalmente com as máquinas de separação e com as cooperativas, conectando quem produziu com quem está reciclando. É isso que a gente precisa. Então, eu deixo essa provocação no ar para vocês pensarem. Com esse volume absurdo de 81 milhões de toneladas e toda essa tecnologia de ponta que a gente tem na mão hoje, será que nós, como sociedade e como indústria, estamos realmente prontos para redesenhar nossos hábitos e transformar o que a gente chama de lixo numa matéria-prima valiosa e totalmente rastreável? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa análise e até a próxima.